agora a questão? Isso, vou repetir. Gravar agora? Perfeito. Vou repetir. Então, ó, Chico, primeira questão é o seguinte: a minha preocupação é o descredenciamento de profissionais. A Capacemo sempre foi atrativa e se dizia que era um dos melhores convênios. Qual é a justificativa e o que a Capacemo está fazendo sobre isso? Perfeito. Os colegas têm que entender, Eduardo, como nós aqui em Passo Fundo, como a comunidade toda, ele vislumbra uma situação que Passo Fundo é um polo de saúde. Veja que na região sul é Curitiba, Porto Alegre, depois Passo Fundo. E isso faz com que se instale uma concorrência em Passo Fundo dos convênios com os próprios clientes particulares. Então, essa entrada e saída de profissionais, ela é tida para nós assim como normal, entende? Porque tanto quanto sai, ele tem autonomia para atender e fazer o credenciamento que ele queira, como também está ingressando sempre novos profissionais. Inclusive, isso é um alerta que tem no próprio orientador médico hospitalar, e que, infelizmente, até então, ele está sendo editado de tempo em tempo, de 1 ano e meio, 2 anos, né? Nesse período, o que ocorre é a entrada de profissionais que não estão constando no orientador por óbvio, né? Como os que saíram, a vez, constam até a próxima edição. Então, quer dizer, a Capacemo ainda é um plano de saúde muito procurado pelos profissionais, entende? Só que a entrada e saída de profissionais é uma situação que diz respeito ao autônomo. Nós queremos todos juntos, entende? Nós, inclusive, Eduardo, é importante que se frise que o melhor valor de consulta paga para os profissionais em Passo Fundo por convênios é o da Capacemo, entende? Mas, mesmo assim, nós enfrentamos essa concorrência com o público particular que vem de toda a região, entende? Agora, o que podemos garantir para os filiados é que em todas as especialidades nós disponibilizamos profissionais para eles. Certo. Tiago, ou Regina também? Eu aproveito, então eu vou. A gente está tendo uma demanda muito grande por conta da questão dos cônjuges, né, Chico? E tu sabe melhor que ninguém, enfim, porque tu está no olho do furacão aí, nessa alteração que a gente teve, né? Como o Eduardo colocou, nós representamos os professores municipais. Nós não temos, né, grau de interferência na Capacemo, né? Teríamos se tivesse alguém dentro do Conselho Deliberativo, enfim, mas como nós absorvemos muitas reivindicações, por isso que a gente vem até você para conseguir um posicionamento oficial. Bom, a gente gostaria, porque a gente já viu várias versões, essa questão do aumento para o repasse dos cônjuges, ela se deu por uma questão financeira interna da Capacemo ou por um apontamento do Tribunal de Contas do Estado? Da onde que surgiu isso e como que a gente chegou até ele, tá? Eduardo, ali é o seguinte, ó, é importante que se volte um pouquinho no tempo em termos de legislação. Nós temos a legislação federal, a lei complementar federal 101 de 2000, que é que traça a lei de responsabilidade fiscal dos gestores. E aquela lei, tanto quanto a nossa aqui, da Capacemo mesmo, ela diz o seguinte, que sempre quando for criado algum novo procedimento, gerada alguma despesa, tem que se apontar o recurso para fazer frente a cada despesa. Aí, então, é importante que os colegas examinem, inclusive, faço questão que as pessoas olhem a legislação. A Capacemo ela trabalha com os cálculos atuariais, isso é de lei, entende? O apontamento do tribunal ele chama atenção para uma determinada espécie de despesa, como é esse caso. Tá? Então, veja bem, que em 2004, a Lei 4.107 trouxe para a Capacemo os cônjuges, né? Companheiros. Tá? Só que no trazer as pessoas para usufruir do sistema de saúde, gerou uma despesa. Afinal de contas, são 1.587 pessoas que ingressaram. Essa despesa ela não teve o indicativo de onde é que sairia o recurso dela. Importante que os colegas observem na Lei 4.107, que na época era o prefeito Oswaldo Gomes. O prefeito Oswaldo Gomes mandou um documento que nós distribuímos na época, dizendo que por ele era a extinção da Capacemo, quem quisesse a saúde se dirigisse aos CAIS e que algum plano diferenciado poderia ser gerenciado pelo Simpasso. Nós temos cópia desse documento assinado, eu dou nome porque está assinado por ele, e foi remetido para os colegas que deu uma grande assembleia. Fizemos um movimento, fomos até a Câmara, ele retrocedeu.
Retrocedeu de que forma? Importante que os colegas memorizem. Lei 4.107. O que ele fez com a Lei 4.107? Reduziu a contribuição a título de reestruturação da instituição, quando foi criado o IPASSO, para as pensões da Capacemo. Então, aconteceu o seguinte, ele reduziu as contribuições, o percentual das contribuições. Ficou filiado com 3% e a prefeitura com 5%. Os órgãos, as patronais. 10 meses depois, ele puxou a dos filiados para 6,9% e continuou ele com 5%. Em 2006, aí já com a gestão do DIP, que o DIP sensível à situação, não estava eu na Capacemo naquela época, o DIP sensível puxou ele também para 6,9% para ser paritário, porque já deu o sinal em 10 meses que, como estava, não ia andar, e em 2006 o DIP corrigiu. O que acontece? Gerou a despesa, não tinha o recurso. A Capacemo passou a dever naquela gestão, dever, até quando nós voltamos em 2007. O que aconteceu? Tinha os cônjuges como dependentes e continuou. Nós fizemos um processo longo de recuperação da instituição, que foram 1 mandato e meio, foram 4 anos e pouco pagando dívidas, e recuperamos a instituição. Desde então, como mecanismo para compensar, de certa forma, a despesa dos cônjuges, foi criado, então, um percentual, foi elevado um percentual de 35% de reembolso da despesa deles. Convenhamos, é um percentual muito elevado. Esse percentual elevado faz com que, se um só desconta, um só pode descontar até 20% de parcela variável. O que acontece? A despesa fica retida. E é onde o tribunal aponta e aponta a origem. Porque o percentual de reembolso é alto, retém porque o pessoal não consegue descontar e fica gerando uma consequência, uma bola de neve de déficit perante a instituição. Então, nos 3 últimos anos, nós mandamos fazer o cálculo atuarial. E nos cálculos atuariais, nós pedimos para que o pessoal examinasse a questão da despesa com os cônjuges, né? E chegamos a níveis de 2 milhões e pouco com os cônjuges, entende? E essa despesa dos cônjuges e companheiros, quem está pagando é o solteiro, o filiado e os filhos que estão contribuindo. O que é importante é lembrar que a própria Lei 4.107, ela não tratava ainda da contribuição dos filhos, dos 18 aos 24. Aí, 10 meses depois, a Lei 4.184 já preveu a contribuição dos filhos e não dos cônjuges de novo. Ou seja, continuou uma situação que gerou despesa e alguém começou a pagar. Ou seja, os filhos começaram a pagar. Lei 4.184. E a situação continuou. Nesse período todo, nós vamos tabulando e conferindo, até que chegou um ponto, Eduardo, que não é problema financeiro da instituição. A Capacemo vai muito bem, obrigado. Agora, se trata de fazer uma correção de rumo da instituição. Você não vai ficar um débito monstruoso dos filiados, vai continuar iria continuar, no caso, pessoas usando sem contribuir e alguém pagando essa conta. E quem é esse alguém? Solteiro e os filhos dos outros que estão pagando essa despesa. Então, essa é a origem. Agora, quanto ao valor, o valor foi feito pela média dos 3 últimos anos, porque ela vinha numa crescente, e esse último ano que foi feito o cálculo atuarial, ele apontava para R$120. Né? E nós, de bom ouvido, que eu tinha mandado fazer os 3 últimos anos, fizemos pela média e deu 115,17. Ou seja, se na época tivesse previsto a inclusão dos cônjuges e companheiros, mas também a contrapartida, como está na lei, não é novidade, né? Não foi colocado. Aí o que aconteceu? Uma porteira aberta. As pessoas que eram casadas trouxeram. Só que, no andar do tempo, a situação que vem apontando, vem gerando um débito e alguém usufrui do sistema sem pagar. Ou seja, não existe um plano de saúde em que uma pessoa contribui e traga toda a família. A prova está que nós estamos no rumo certo, que os próprios filhos, que agora passaram dos 18 aos 28, também contribuem. Ou seja, aí então existe um equilíbrio. E aí então esse é um dado que nós não podemos nos abster. Basta que, inclusive, os colegas olhem a Lei Complementar 208, nos seus artigos iniciais, o quarto, sexto, sétimo, 44 e 46, que eles vão ver os mecanismos pelos quais o gestor está obrigado a respeitar os cálculos atuariais e os apontamentos. Isso está na lei também. Ou seja, a partir do momento que foi apurado, o que aconteceu?
mandamos para o prefeito examinou também de acordo com a própria legislação, faz toda a documentação, aí foi para a Câmara e a Câmara aprovou. Tá, só seguindo antes, acho que a Regina vai fazer outra pergunta que os colegas encaminharam. Esses cálculos atuariais, eles são públicos ou não? São públicos, qualquer documento da nossa instituição é público, Eduardo, sempre fica à disposição. Uma das coisas que a Capacemo sofreu muito com o tempo foi nós não dispormos de um programa, de um site que não pudéssemos disponibilizar como está sendo feito agora. Por quê? Porque quando nós buscamos esse mecanismo, essa tecnologia, deu problema na licitação. A empresa não entregou como nós tínhamos contratado. Resultado, está em juízo até hoje. Isso nos atrasou um monte, né? Agora, como nós conseguimos, como ganhamos a questão na primeira instância, então nós já ousamos fazer uma contratação emergencial só para esses detalhes dentro do programa que a Capacemo tem. Por isso que até então não tinha. Se os colegas observarem no site da própria Capacemo, desde 2018, nós começamos a alimentar o sistema, dentre os quais vai aparecer os cálculos atuariais também. Mas, independente de estar lá ou não, os cálculos estão à disposição na Capacemo. Não, perfeito. Tá, mas então esses cálculos estão lá no site da Capacemo? Se não estão, dentro de breve agora, Eduardo, como eu estou dizendo, nós contratamos uma empresa para desenvolver e nós estamos agora alimentando. Tá? Aí quem quiser ter acesso, então pede aonde daí? Pode pegar na própria Capacemo. E olha um detalhe, não é nem para ele, de repente, pegar e examinar. Se quiser até a cópia, nós podemos pegar e fornecer. Não tem problema nenhum, porque é documento público. Tá. Regina, eu acho. Não estou ouvindo a Regina. Ela não desligou o som. Ai, gente, tem que ter calma, né? Essa tecnologia não é fácil, né? Estamos dominando aos poucos, né, Chico? Eu que diga, então, eu não sou 10, à esquerda sou 300. Vamos lá, então. Assim, o Chico já foi falando um pouquinho sobre a questão financeira, que a Capacemo está bem. Se tu pudesse falar um pouquinho mais para nós, assim, como que está a questão específica, a situação financeira da Capacemo, e aproveitando, assim, que critérios que foram utilizados para chegar no valor de R$115. Se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso para nós. Perfeito. Sabe que a minha vontade era dispor números da Capacemo, às vezes, nesses comunicados que saem. Mas, convenhamos, é um documento que circula além do nosso filiado, né? E sempre desperta. Mas agora, entre nós, uma instituição, um sindicato, posso dizer para vocês, aquilo quando afirmo que a nossa situação hoje é uma situação mais tranquila do que nunca, inclusive no meu passado aqui. Por quê, Regina? Hoje a Capacemo, vamos tratar em números redondos, a Capacemo tem hoje disponível R$4 milhões. Né? Ou seja, aquilo que o cálculo atuarial nos aponta como reserva técnica, e que é uma reserva que não depende só do gestor, porque nós soubemos a nossa, por exemplo, receita. Agora, a despesa, a gente nunca sabe. Nós temos internações de 300 e poucos mil reais. O pessoal não tem nem ideia disso aí. Entende? Nós temos uns encargos pesados. Então, para vocês terem uma ideia, hoje as reservas técnicas da Capacemo giram em torno de R$4 milhões. Nós temos hoje, entre receita e despesa, para que os colegas tenham uma ideia, ela gira em torno de 1.900.000 e pouco, 1.800.000 e pouco. Ou seja, é uma margem próxima, assim, em termos de receita, que está ainda maior do que a despesa. Está perfeitamente dentro daquilo que a Capacemo previu, entende? Então, quer dizer, tem uma boa reserva técnica e a Capacemo, então, ela não objetiva lucro. O grande potencial da instituição, que nós aprendemos com o tempo, foi negociar com os prestadores de serviço. Que antigamente eles tinham todo o domínio. Imagina hoje tu negociar uma internação hospitalar, né? Então, quer dizer que nós aprendemos muito e a receita é sabida, a despesa nunca é. Tá? Agora, com referência ao valor que se chegou agora. Esse valor, Regina, eu acho que você não estava com o fone ali ou não viu. Nós encomendamos. Não, estou ouvindo. Tá, nós pegamos ali, os 3 últimos anos, nós encomendamos de forma específica que o cálculo atuarial, que é feito por uma empresa especializada, porque tem que ser credenciada junto ao Ministério de Previdência e Assistência, né? Então, a empresa fez os 3 anos. E esse último ano deu R$120. Então, nós pegamos pela média dos 3 últimos anos para chegar no 115, com 17. Tá? Foi esse que chegou. O cálculo atuarial é um dado técnico, né? Não é um dado da Capacemo. É tudo aquilo que a Capacemo alimenta o sistema do atuário e ele faz todas as projeções e chega a uma conclusão. Okay. Tanto quanto os filhos, né? Tanto quanto os filhos também. Importante, Regina, esclarecer um detalhe
que a Capacemo tem um controle muito grande. Nós fazem últimos 4 anos nós temos um sistema aqui que é um centro de custos. A Capacemo hoje ela trabalha sabendo o seguinte: o que advém dos funcionários, dos aposentados, dos filhos e agora dos cônjuges, que ele só apontava a receita, a despesa, e agora vai aparecer. Ou seja, nós trabalhamos com centro de custo. O que nos custa? Pessoal do Hospital Municipal, que nos custos aposentados, que custos ativos, entende? Eles nos sinalizam e nos orientam como administrar da melhor forma. Certo. Chico, tem mais uma outra questão aqui. Tem várias, uma que tu já acabou respondendo e tal, né? E o pessoal questiona aqui o apontamento do TCE, né? Tu mesmo disse que houve um apontamento do TCE. E pelo que eu entendi da pergunta aqui, o pessoal está questionando se essas questões não deveriam ter sido já levantadas pelo legislativo aqui da cidade. Tem alguma relação? Eles têm esse poder para estar fazendo essa fiscalização? Sim, sim. A fiscalização do Tribunal de Contas da Capacemo, que é uma autarquia do município, um órgão público, qualquer um outro, é constitucional. Não, mas eu me refiro à Câmara de Vereadores aqui. Poderia estar fazendo essa fiscalização? Sim, sim. Tu quer uma coisa para vocês terem uma ideia, aliás, para vocês conhecerem. Os apontamentos do tribunal, entende? Quando ele faz a auditoria anual, ele faz depois os apontamentos, eu faço a defesa, se tiver alguma coisa eu faço o recurso, e na conclusão dele é encaminhado para o prefeito, para a Câmara, para o Ministério Público, para a Receita Federal e para o Tribunal de Justiça, né? E para a Procuradoria-Geral do Estado. Todos esses órgãos recebem os relatórios, não só o da Capacemo. Estou sabendo, então. Todos eles ficam sabendo. Todos eles ficam sabendo, né? Então é uma coisa extremamente transparente. O Tribunal de Contas, nesse caso, é importante, sabe, Eduardo? Ele não te diz o seguinte: olha, os maridos não estão pagando, mas ele está te contando as causas, os efeitos que está levando, como tu está administrando dessa forma. O fato por exemplo, se nós tivéssemos alterado na época a legislação, que não foi comigo, foi com o outro gestor, se ele não colocou de onde vinha a receita, entende? O tribunal vai apontar mais adiante para ele os efeitos. Agora, se ele vai colocar ou não, porque de repente é uma política de administração, e ele usurpou daquilo que podia fazer, porque se ele pegasse a legislação, ele sabia que tinha obrigação. E aquilo ali, quando nós levamos para a prefeitura a minuta do projeto, nós inclusive chamamos a atenção, que passou desapercebido por todo mundo isso aí, ninguém questionou. Porque quando você encaminha um projeto de lei desse porte, você está dizendo o que você está criando, o que você está acrescentando, qual é a despesa. Para isso existe lá o próprio gabinete de planejamento lá da própria prefeitura, né, que ele tem que ver as projeções. Eu não sei como é que passou batido isso aí, entende? Só que sobrou para nós, com o decorrer do tempo, para fazer essa correção. E veja bem, repito, não é problema financeiro, é apenas uma correção do aspecto legal, que não existe essa tal de Copa Franca como estava sendo a Capacemo. O próprio cálculo atuarial aponta uma situação anômala. Não existe isso aí, das pessoas virem para um sistema e as outras pessoas pagarem. O Tribunal de Contas, eu não me recordo, porque não foi assim um apontamento que eu tenho agora, porque o Tribunal também depois ele tira, depois de 5 anos, o Tribunal na época apontou como uma situação atípica. A Capacemo trazia as pessoas e sem apontar, né? Então, de repente, surgiu para nós agora essa situação. E como tal, nós tivemos que pegar e resolver. Eu tenho uma questão também, tá, Chico? Que vai em consonância agora por conta da pandemia. Acho que foi o Conselho Nacional de Medicina, enfim, que regulamentou a telemedicina, né? As consultas remotas. Até então isso era vedado no Brasil. A gente não sabe esse estado de exceção até quando ele vai durar no nosso país. A gente deseja que seja o mais breve possível, né? Mas a gente vê algumas expectativas que entram o ano afora. Eu pego o exemplo do IP. O IP já regulamentou isso, né? Quem é associado ao IP consegue ter uma consulta à distância, sendo inclusive livrado da coparticipação, né? Só paga-se a parte do plano de saúde. Nós temos alguma coisa pensado nesse sentido aqui para Capacemo? Como é que a gente está nesse pé? Tu sabe, Eduardo, aqui eu vou repetir, nos criou um problema o fato de nós não disponibilizarmos de toda essa tecnologia, que foi um atraso em função de uma ação que está em juízo. Isso nos atrasou bastante. Agora, nós já estamos pautando também essa autorização.
Vocês devem recordar que foi um encaminhamento, acho que, se não me engano, foi o Eduardo que me fez, a questão dos psicólogos e médicos, né, para fazer o atendimento online. Nós autorizamos, inclusive, esse consta no site da própria Capacemo ali, foi um comunicado geral, se não me engano, dia 23 ainda de março, comunicado geral para todos os prestadores de serviço, que nessa situação de pandemia, parece que as pessoas ficaram um pouco alteradas, se atrapalharam, entende? O que aconteceu? Nós fizemos um comunicado, uma circular, para todos os prestadores de serviço, que uma vez procurado para qualquer fim, realizasse os procedimentos às expensas da Capacemo, independente, às vezes, de se a carteira estivesse vencida, porque, de repente, fechou um monte de situações. Capacemo fechou, nós tivemos que fazer um atendimento restritivo, as pessoas não estavam saindo, né? Então, nós optamos por uma geral. Orientamos que, uma vez procurado, atendessem. E saiu uma portaria, não me foge o número agora, mas está no site, que foi uma sugestão que nós estávamos elaborando quando o Eduardo me ligou, que foi a questão dos médicos e dos psicólogos. Nós também autorizamos, já estava implícito naquela lá, mas autorizamos também, só exigimos um porém naquela situação ali, que era a manifestação do filiado, entende? Do filiado, para que não ficasse assim nada contra o próprio filiado, o prestador de serviço, que então, se ele contatou com o filiado e se precisasse aquele atendimento online, bastava eles conversar e o próprio filiado se reportar à instituição autorizando, estava tudo ok. Mas foi feito e vamos pautar, inclusive, sim, Thiago, vamos acrescentar, embora já esteja autorizado. Agora, tem muitas pessoas assim que podem ficar na dúvida, posso ou não posso? Vocês estão autorizados por nós para escrever ordem ou comunicado, porque nós temos uma dificuldade dos filiados também, eu também tenho essa dificuldade, alguns filiados têm muito mais, às vezes das redes sociais, da tecnologia para interagir com o profissional, com nós ou com a própria instituição. Mas desde que exista o contato ali de A, B ou C, o profissional, o filiado, vai ser autorizado, né? Não tem problema nenhum, não. Sim, até porque tu tem agora até a garantia da prescrição, né, de medicação online, daí isso facilita muito. A pessoa muitas vezes está com uma dor no ouvido, né, ou enfim, qualquer outro problema, não precisa se dirigir até uma emergência, né? Nesse momento aí é pouco aconselhado. Eu até calculo, Eduardo, aí os colegas, a Regina e o Eduardo, Thiago, é o seguinte, acho que é uma questão de tempo, as coisas vão se acomodar, vão fluir um pouco melhor para todo mundo, né? Porque quando você trabalha, que no nosso caso aqui, nós trabalhamos assim, com a metade do pessoal. Tivemos que fazer o revezamento dos turnos, estamos aguardando o processamento do governador agora e depois do prefeito, para ver quais são as alterações que vêm. Nós estamos trabalhando com turnos inversos. É um grupo de manhã, um grupo de tarde, restrito, e ainda temos 3 com problema de saúde. Nós somos um grupo restrito, nós somos 17 pessoas da Capacemo, contando já com os gestores, eu, a Vera e a Fernanda, né, diretor de Finanças e de Saúde. E nós temos, então, assim, um grupo seleto, o grupo nosso é muito enxuto, né? Então, quando acontece isso, tu está revezando o pessoal, e esse pessoal que deu problema de saúde, tem 3 que tinham umas comorbidades, né? Então, não podemos correr o risco, né? Mas ela vai se encaixar, está fluindo, está se encaixando. A nosso juízo aqui, porque o contato tem sido diminuiu muito o fluxo de pessoas aqui na Capacemo, aquilo que tem surgido, tanto pelo CMP Simpasso, o CMP Sindicato, como o Simpasso, e os próprios colegas que interagem conosco, na medida do possível, tem se dado um encaminhamento, tem havido com solução para todos, entende? A Regina? Deixa eu liberar aqui. Então, Chico, assim, na última reunião que a gente teve lá no CMP, falou para nós que teria uma diminuição na questão da coparticipação, nas consultas, exames, que é aquele percentual que a gente paga por mês. Tu podia falar um pouquinho para nós, assim, se foi efetivado isso também ou não, que pé que está? Perfeito, isso é extremamente importante, Regina. E eu vou começar por um lado que nós alertamos, inclusive numa assembleia que teve do Simpasso. O pessoal uma vez ventilou o Simpasso já por 2 oportunidades. Ele gestionou conosco para que se pudesse haver uma diminuição do percentual de contribuição. E nós já alertamos 2 vezes, conversamos com o pessoal, esclarecemos na Assembleia, digo, não dá para se pensar em redução do percentual. Por quê? Porque
Falhou aqui para mim, não sei se para vocês também. Ele trancou ali, mas... A internet está travando ali, né? Chico? Deve ser a RK Informática lá também. Chico. Fui eu que derrubei ele de tanto me chamar de Eduardo. Não, Ele está nos escutando. Pior que ele chamava... Mas é um elogio. Pior que ele chamava Thiago e chamava Eduardo e chamava Thiago. Não, mas é um elogio. E aí, Chico? Olha, voltou. Retornamos. Então é o seguinte, quer dizer, o percentual para nós é intocável, entende? Nós temos que administrar a receita. Agora, especificamente, Regina, aquilo que constou no próprio comunicado, que uma vez vindo a contribuição devida por aqueles que não estavam contribuindo, por consequência lógica, vai diminuir a coparticipação. E aí diminui de todo mundo, porque, como eu disse antes, todo mundo estava pagando aquela conta. Se houver agora, como está determinado de lei, está havendo a partir do mês de abril a contribuição, o que vai acontecer? Vem a contribuição, ele tem reflexo na coparticipação, na parcela reembolsável. E nós já estabelecemos para o pessoal ali, que aquele que estava de 20, 25 vem para 20, de 35 vem para 28. Isso aí representa 20% a menos de coparticipação, de reembolso. Ele é significativo, entende? Mas isso é extremamente cauteloso e ele foi projetado. Tanto quanto foi feito pelo cálculo atuarial, esse não foi o cálculo atuarial que demonstrou para nós, mas uma questão lógica, porque aí o que fica muito prático, nós não depender de lei, que os percentuais de reembolso, esse é feito aqui dentro mesmo, é a contabilidade nossa que aponta isso aqui, os reflexos. Vai vir a contribuição de tanto, nós projetamos uma receita de X, então vamos fazer o desconto de Y que está firmado. Então, nessa despesa que vem agora de abril, do pessoal, quando for lançado em maio, ele já vai ter o reflexo do desconto. Ele vai diminuir 20% na parcela de reembolso deles. Além de levar, que é importante lembrar, a idade dos filhos dos 24 para os 28. E esse aspecto é importante esclarecer, que às vezes as pessoas pensam assim, mas os filhos, com 28, isso, aquilo. A idade. Não tem problema. A Capacemo, se administrar para 5, 10 ou 20 mil pessoas, é a mesma forma. É a pessoa de ter conhecimento, se debruçar, se dedicar à causa que ele vai entender. Pega a legislação, estuda e ele vai chegar a uma conclusão. Então, a questão dos filhos dos 24 agora para os 28, ou seja, agora é dependência especial dos 18 aos 28, só que os filhos contribuem desde 2004, desde outubro de 2004. E essa despesa e receita dos filhos, para quem pegar os cálculos atuariais, vê que elas estão batendo. Ele praticamente se mantém. Ele vai sempre dar uma variável um pouco mais, um pouco menos, mas na grande média ele já se paga, entende essa despesa? Porque esse é um apêndice. Aqueles que estão ocupando os dependentes especiais têm que ter uma despesa e a receita compatível. Já o filhado, o nosso sistema é solidário. Se aquele que ganha menos e o que ganha mais, a despesa dele para uma cirurgia bariátrica é a mesma. Agora, o sistema paga o de todos, independente da parcela de reembolso dele. Porque, convenhamos, nós temos pessoas aqui no município que ganham menos de R$2.000. Pessoal antigo, pensionistas, né? Então, o que representa uma cirurgia bariátrica, não só bariátrica, uma de quadril, joelho, em torno de R$30 mil, para ele vai reembolsar de que forma? Quem sabe em 15, 20 anos, o outro em 5, 8, quem sabe, menos, né? Então, é um sistema solidário e que repercute. Concluindo, vai vir a contribuição, vai ter a repercussão e vai diminuir aquela contribuição, o reembolso. Ainda sobre essa questão dos R$115, Chico. Tá me ouvindo, né? Sim. Além da questão dos R$115, essa lei ela foi aprovada a partir do mês de março. Esse mês que ficou em aberto, ele foi abonado ou ele vai ser cobrado num outro momento? Daí isso aí deu uma questão de interpretação. Que pegar a lei complementar 208, ela diz o seguinte, que toda alteração em função do cálculo atuarial se dê a partir do mês de abril, porque nós estávamos jogando com a possibilidade, se recordo da nossa database, o prefeito estava pagando a partir de abril, lembra? Até que ele se entrou em juízo, ele passou a partir de março. Aí deu no contrapé, quer dizer, nós fizemos todo um trabalho prevendo para abril, que viria
essa reposição de salário, que até porque nós informamos o próprio cálculo atuarial, né? Então, aconteceu o seguinte, então nós jogamos com duas possibilidades. Se agora, no exame da situação pelo Tribunal de Contas, o Tribunal entender, olha, vocês tinham que ter aplicado essa lei complementar 208, era a partir de março. Tá? Bom, se é a partir, aliás, de abril. Abril, então nós vamos compensar esse crédito com os filiados. Se alguém quiser a devolução, vai ser devolvido, senão vai ser compensado com os débitos que ele tem. E se porventura eles entenderem que tinha que contribuir desde março, então nós vamos diluir essa parcela de março. Isso que eu estou falando para vocês é sempre aquilo que vai ser levado para o Conselho Deliberativo, não é do Chico, tá? Então vai ser levado para o Conselho que, assim, se tinha que recolher março, não foi recolhido, então se proceda, se dilua ele, para que a pessoa não tenha um impacto, porque são 2 meses, às vezes, para determinados segmentos, às vezes pesa. Então vai ser feito isso aí, Regina. Isso não está definido ainda, então? Não, hoje, como está consolidado. Nós pegamos o quê? Pela lei que estabeleceu para abril, ou seja, a lei complementar 208, que é anterior. Tá? Aquela projeção que foi feita da lei, que era a partir de março, e o março também tem que... Entrou uma situação nova, porque ela diz implementar, a partir de março, implementar. Olha, esse implementar nos fez trabalhar, nós, prefeitura, e passo 30 dias. Por quê? Porque tem que pegar todos os relatórios de quem são os filiados que têm os companheiros, cônjuges companheiros, aí a própria prefeitura dependia da documentação, ou seja, certidão de casamento, certidão dos filhos, certidão, a escritura pública de união estável. E acaba sendo, tem situações que era o tempo que tinha filho em comum, provava que as pessoas conviviam. Então, deu toda essa nuance nesse meio. Quer dizer, de certa forma, tanto a prefeitura como o IPASSO se pegou o seguinte, olha, mas nós vamos implementar. Vamos trabalhar para implementar a partir de março. O desconto só pode ser efetivado em abril. Então, esse tipo de discussão se cruzou. E nós, então, já temos em mente o seguinte, se houver um entendimento do tribunal que era março, dilui aquela contribuição para março, ou de março. E se era a partir de abril, então se devolva aquele de março, ou então se acredite em função do débito que tem com a instituição. Deu para entender? Na verdade, eu não entendi. Mas é que eu acho que é porque é online, daí eu fico um pouco mais lenta. Fica, mas só, Regina... Então, da forma como está hoje, não tem nada que vai ser cobrado além desse valor mensal. Não, nada. É isso aí. Se porventura tu não entender... Se houver algum apontamento. Exato. Depois, olha, implementar em maio era para, inclusive, descontar. Vamos imaginar essa situação. Bom, se era para descontar a partir de março, se não foi descontado, vamos seguindo. Desconto em 10 meses para a pessoa. Vai, nós vamos pegar aqui para que não pese. Se você diluir aquilo, vai dar, quem sabe, R$8, R$10 no mês. Que eu sempre digo, é dinheiro, mas é do filiado, é da pessoa. Entende? Então, nós temos hoje o remédio para as duas situações. Certo. Tem os cálculos atuariais também, o dos filhos, também é o cálculo atuarial que aponta, como eu já falei, né, tia? Já falei que os filhos não teve novidade nenhuma. Até é importante, Eduardo, que você saiba ali, ó, que você pode estar nas perguntas de vocês, já vou antecipar, eu tenho um número na cabeça. Os filhos que dos 18 aos 20, dos 24 aos 28 que estavam fora, retornaram para o plano 12%. 63 filhos retornaram para levar até os 28 anos. E os cônjuges, que o pessoal ficou assim, e agora vão sair, não saiu? Saíram 51, se não me engano, ali. 51. Foi... Não sei qual é o percentual. Estou aqui com ele aqui. Os percentuais. 4% dos cônjuges, as esposas tiraram. 4%. Que deu a 51. E os filhos foram 63. Que acresceram. Acresceram, né? Tá. Me diga uma coisa. Assim, ó. Tem uma pergunta aqui. Já vou engatilhar em duas, que é a minha última dúvida, pelo menos para mim. O pessoal está cobrando bastante, Chico, a questão da sede. A pergunta é, por que uma nova sede? Por que o gasto com uma sede, se esse valor não poderia ser investido no plano em si, na melhoria no retorno para o associado? Tá? E, junto a isso, mesmo engatilhando na pergunta, o pessoal cobra muito... eu não diria a transparência, cobra a comunicação da entidade com o associado. Segundo eles, se falhou muito na comunicação.
não houve assembleia, não houve nenhum comunicado mais, digamos assim, mais detalhado sobre essas questões, tanto dos R$ 115, como da construção da sede, como de todas essas questões. Então, o pessoal quer saber qual a justificativa para a sede e por que tu não está sendo mais comunicativo nas tuas ações. Uhum. Eduardo, é o seguinte, ó, vamos começar pela Assembleia. É importante que o pessoal entenda. Eu gostaria, eu não tenho problema assim, eu gosto muito do bate-papo, conversar com as pessoas, aproveitar que eu visito anualmente todos os setores. Todos os anos eu passo no setor, não encontro todo mundo, é por óbvio, né? Agora, sempre deixo registrado e todas as comunicações da Capacema, os meus contatos, nós estamos sempre à disposição. A prova está o próprio CMP, que quando me contata, que precisa de mim, eu digo o dia e a hora. A mesma coisa eu digo para todo mundo. Às vezes, Eduardo, o pessoal fala em assembleia. O pessoal tem que entender que é um órgão público e que não tem como se levar para uma assembleia deliberar. Eu até entendo, vamos imaginar, entre aspas, se levasse uma assembleia, o pessoal iria aceitar essas posições do 115, do filho pagar, ou da contribuição 6,9, ele não entende, e o gestor, qualquer que seja ele não tem como fazer toda essa infinidade de itens e situações que envolvem uma administração. Eu, na medida do possível, esclareço, e olha como eu gosto de mandar para o pessoal essas comunicações. Alguns, observo, não leem. Por exemplo, agora eu vou adentrar na sede. Então, a Assembleia não, porque é um órgão público, eu não tenho competência legal para fazer. Aquela Assembleia, entre aspas, que nós fizemos quando eu reassumi que a Capacema estava quebrada, nós fizemos uma Assembleia para esclarecer o pessoal, não foi deliberativa, né? Não foi deliberativa. Nessas assembleias que faz o CMP, se porventura fizer o Simpasso, nós estamos sempre à disposição, não tem problema nenhum, pode pedir o que pedir, a gente leva, responde, até porque o pessoal sabe que quando eu chego em escola, nos locais de trabalho, eu sempre estou com as pastas embaixo do braço. Por quê? Porque eu só não gosto de falar, eu falo bastante, mas eu gosto de documentar. Quando falo na lei, falo na resolução, falo no decreto, falo tudo que é para a pessoa situar. Agora vamos à questão da sede. A sede, a Capacemo, em 1983, ela comprou essa sede que nós estamos aqui atual. Era só o 5º andar. 1983. Aí o pessoal na época, mas olha aqui, nós funcionava na 7 de setembro com 2 salas ali. Era com 7. Hoje, mais do que as minhas palavras, Eduardo, Regina e Thiago, eu gostaria que o pessoal viesse aqui na Capacema para conhecer a sede, como é que se trabalha aqui na sede. Porque o filiado, ele chega, desce do elevador, entra na porta, vem até o guichê e volta. Ele não conhece a real estrutura de funcionamento da instituição, e eu aproveito a oportunidade de vocês para convidá-los, vocês também, talvez não conheçam também, mas o filiado. A Capacemo tinha 5 salas. No meu período já, que eu venho a Capacemo desde 92, nós já compramos 3 salas no 6º andar e tínhamos mais uma alugada. Ou seja, de 7 salas, a Capacemo já transformou em 15, que hoje, se vocês veem, já são 16. Nós temos colegas nossos que trabalham em sala de 1 metro, não é nem 1,5 metro, é 1 metro por 2 e pouco. Porque a Capacemo, ela cresceu tanto que o pessoal não tem ideia. Nós, às vezes, a gente vê, eu vejo na minha área como advogado, as pessoas perguntam para o advogado, Thiago sabe também o que acontece, as pessoas assim ficam... quanto tempo demora, doutor? Vocês estão vendo que demora 15, 18, 20 anos um processo, né? Ou seja, a demanda do judiciário é muito grande. A Capacemo, a partir de 96, que eu tive o prazer de ter uma ideia, botar no papel, de ser a Capacemo que nós queríamos, que é nós andar com as próprias pernas, porque nós tínhamos um grande convênio, que era a Unimed. E nós não tínhamos participação nenhuma. Nós contratava e pagava, só vinha a fatura. Depois que nós, então, entendemos que nós podíamos andar com as próprias pernas e que recriamos a Capacemo que temos com tudo que se tem na instituição, então foi uma demanda muito grande de serviços. Então, hoje, conglamos colegas, é extremamente necessário que a Capacemo precise, né? Nós não temos mais espaço. Eu vou dizer para vocês, os colegas podem aferir, a cozinha da Capacemo, entre aspas, para fazer um cafezinho, esquentar alguma coisa, é num banheiro improvisado. Tiramos um banheiro lá improvisado e é onde funciona. Tiramos o negócio lá e funciona. É ali que funciona. Sala de reuniões, não temos. Sala para as licitações, que é uma coisa que tem que ser reservada, não temos. Acessibilidade, não temos. Banheiro masculino, feminino, não temos.
né? Chega aqui, vocês já viram os quadradinhos da Capacema, até para atender na frente, é um colega aqui, outro lá, não temos mais espaço, não temos sequer banheiro. Então, para os colegas entenderem, a compra de uma nova sede não é o que o Chico quer. Essa compra estava autorizada desde 2012, quando nós estávamos tratando de comprar mais uma sala em cima, e chegou à conclusão, não dá para continuar comprando sala, gente. Nós vamos comprar toda a sala aqui em cima e não vai chegar o número que a Capacema precisa. Então, desde 2012, todo o Conselho Deliberativo, os membros do Conselho Deliberativo Fiscal estavam autorizados. Quando vocês verem, nesse vértice, nós só podemos mudar da Capacema um dia entre a Teixeira Soares e o IOT. E isso que foi feito, nós procuramos. Tivemos 3 oportunidades. Nenhuma deu de acordo com aquilo que a Capacema pretendia e tinha as condições de pagar. Essa que apareceu, e olha que não é agora, isso foi de 2017. Em 2018, nós concluímos a negociação. E veja bem, não é novidade para ninguém, porque inclusive estava no folder das eleições de 2017. Né? 2017 teve as eleições, já estava no folder, 18, melhor dizendo, né? 17, mudou de ano. Né? Então, no folder, não de propaganda política, mas já estavam dando ciência da nova sede. Agora, os colegas têm que ter ideia seguinte, Eduardo. A Capacema não é o Chico, nós precisamos de espaço, não temos mais espaço. Se comprou uma sede que estava dentro do orçamento previsto desde 2013. Nós não pegamos dinheiro de uma área e botamos para outra, afinal de contas tem um orçamento para isso. Então tinha orçamento, tinha uma reserva técnica para futura aquisição. 2 vezes não deu certo, na terceira deu, dentro do que a instituição pode pagar. Para que se tenha uma ideia, ele representa, em termos de compromisso da instituição, eu não quero me enganar, é o 1,9850, não sei o que lá, por cento da receita da instituição. Ou seja, não tem problema nenhum. Então, houve a previsão, está de acordo, não criou problema e vai atender as necessidades da instituição. E mais, é só o pessoal vir conferir. Só um detalhe, quando se mudar e alugar o patrimônio que a Capacema hoje tem aqui, esse aqui, no mesmo prazo praticamente que ela vai pagar as parcelas, esse aluguel aqui vai recompor aquele valor. Ou seja, não é umas atitudes assim impensadas, é muito bem pensado. E um detalhe que é muito importante para vocês e os colegas, ninguém consegue estacionar mais em Passo Fundo, ninguém. É uma loteria tu chegar a estacionar. Então, a gente vê os colegas quando chegam aqui. Não tem acessibilidade, pessoas de idade e tudo aqui. Na nova sede, não é mordomia. Mas na nova sede, vai ter 6 boxes de garagem para que o filhado vai ter um prédio moderno, com todos os controles. Chegou, ele vai ter lá, conforme se estabelecer no próprio carta de condomínio da época, para quem estiver aqui, ele vai chegar lá, ele vai ter o tempo determinado, de 15, 20 minutos, para tratar na própria instituição. Ou seja, também é pensando no próprio filhado. Agora, um dia eu vi um posicionamento do colega, respeitável, inclusive, o posicionamento, mas se tem dinheiro, por que cobrar então 115 dos filhos? Mas não se trata de uma situação dessa. Capacema tem a reserva técnica, como determina a lei, fez a aquisição da sede, conforme estava no orçamento e tinha previsão, e não tem problema nenhum, é dentro daquela previsão suportável, quer dizer que eu não vejo o problema. Às vezes, pela distância, às vezes os colegas às vezes não entendem. Agora, vindo aqui conhecer a instituição, como se trabalha, ele vai ver que é humanamente impossível continuar. Você não tem mais suporte. O áudio, Eduardo. Agora ouvi, agora estou ouvindo. Ali, agora, Chico. Agora sim. Vocês compraram um imóvel, isso? Isso. Foi uma aquisição de um imóvel. E qual foi, mais ou menos, quais foram os valores pagos por esse imóvel, Chico? Tem aí? Não, vou explicar para vocês aí. Eduardo, o processo de compra da instituição é o seguinte: nós temos um processo que foi instaurado para comprovar a real necessidade da Capacema. Primeira coisa, processo de 200 e poucas folhas que é documentado, para depois encaminhar para o prefeito, como é que está a instituição. Aquilo que eu estou dizendo para vocês é que foi lá para o prefeito. Foi fotografado, mostrado para ele como é esta situação. Detalhe por detalhe. Justificativa, por isso aqui, tal, foi lá para ele. Aí vem o processo de proposta da instituição.
Nós compramos direto da empresa pelo preço que é comportado. Eu vou tratar com o número do contrato, porque vem as correções, eu não tenho agora, até porque está parada a situação ali dos cálculos. Na época ali era 3 milhões e... Deixa eu ver se eu por perto aqui até posso ver. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho aqui os dados aqui. 3 milhões e 60 com 930. Negociação das salas. São 13 salas e 6 boxes. 13 salas e 2 boxes. Isso em que ano? Isso em 2018. 2018 agora. Tá. Em dezembro de 2018. Tá. 3 milhões, a entrada 918,279 e as parcelas de 35,710. Esse é o compromisso da instituição por 60 meses. A empresa que propôs, materializou, nós fizemos a pesquisa de mercado, mandamos fazer as avaliações como determina a lei, as avaliações de prédios similares, né? Em condições iguais a deles, foi feitas as avaliações por 13 empresas, fora assim que não tem assim acesso, embora seja difícil, mas foram empresas que não tem nada a ver com o negócio, foram fazer avaliação. Foi feita uma boa avaliação, a Capacemo realmente fez uma boa negociação, entende? Se orçamentária e financeira foi bom, as avaliações foram muito boas também. Foi um negócio oportuno e que vai resolver o nosso problema e que não é se trata de trocar de sede. Não é se trocar, querer para quê? Né? Primeiro, a necessidade. E segundo, o pessoal também examine, colegas ali, que nós fizemos um levantamento, 85% da área da saúde está entre a Teixeira Soares aqui do São Vicente, tá? E a 7 de agosto, onde está lá o iote lá embaixo, onde foi comprada a 7. E onde é que é a sede? Para o pessoal ter uma ideia e possa acompanhar, inclusive, a obra, na Rua Uruguai, quando chega lá embaixo no iote, tá? 100 metros à frente à esquerda, na esquina, tem a 7 de agosto. Está lá, já está aparecendo, tá, acho que no terceiro, quarto andar de garagem, esse negócio ali. É um prédio assim, é prédio padrão mesmo, entende ali, né? Uhum. E isso é importante, inclusive, Eduardo, assim que o pessoal, por exemplo, ali, nos acompanha, sabe onde é que é a sede, vai ser aquilo aí, por quê? E saiba também que a sede aqui, uma vez alugada, se mudar para lá, alugado aqui, ela vai começar a se autopagar a nova sede. Se são aqui 8 salas, meu amigo, se 8 salas, se tu alugar por R$1.000, nós estávamos pagando 2 aqui em cima de aluguel. Tá? Aliás, quando o cara pediu 2, aí não tem como. Mas vamos botar 2 aqui, R$1.000. Nós vamos ter R$8.000 de aluguel por mês, 96 mil de aluguel por ano. 96 mil por ano. Né? Então, veja bem o quanto representa, 96 mil por ano. Vamos arredondar com correção que seja 100 mil por ano. Então, ele vai ter um processo que vai se pagar a sede lá. E importante, não é nada de luxúria nem nada, é patrimônio que aumenta, que é a segurança da própria instituição. É um dinheiro que está aplicado. E não foi tirar dinheiro de qualquer outra área. Porque, veja bem, a questão da parcela de reembolso e do própria contribuição dos maridos e filhos hoje, ela não é uma coisa estanque. Inclusive, nós antecipamos, porque se o cálculo atuarial que pega todos os dados do ano, ele vai ter uma variável. Nós temos quase que certeza que, pela experiência que temos na administração, esse cálculo, o ano que vem, quando todo mundo vai contribuir para as despesas, a tendência dele, inclusive, é de baixar. Não só do marido, como dos filhos. É uma coisa lógica. Se hoje, no pico, tu chegou a esses níveis, a esses valores, a partir do momento que vier a contribuição, nós temos toda uma expectativa dessa contribuição. Né? Tudo ele é projetado. Nós temos a despesa, a Contec vem sendo feita por ano, a despesa dos cônjuges, dos filhos, e qual é a expectativa de reembolso dele também. Né? Tudo isso é dentro de uma programação. Entende? Certo. Eu não tenho mais nada, não sei se os colegas têm aí alguma questão. Eu tenho uma bem rápida, se puder, de forma bem sucinta, porque eu peguei assim de passando pelos grupos do WhatsApp, mas nada oficial da Capacemo. Mas me parece que foi liberado pela Capacemo os testes para o coronavírus, né? Os testes aqui na nossa cidade, testes particulares. Eu gostaria de saber de forma bem sucinta, objetiva, como que a gente pode proceder, né? Tá fazendo esses testes de forma particular pelo nosso plano de saúde. Provavelmente, Eduardo, até está aqui do meu lado. Vai estar, eu acho que no site amanhã,
provavelmente, porque tem uma empresa que presta assessoria para nós ali, vai estar no site, é o seguinte, para vocês terem uma ideia, as propostas iniciais variavam de 300 a 394 os testes do PRC aqui. Tá? Aí nós vamos conjecturando e tal, e a situação também é estável, né? Todo mundo fica com medo de ter um prejuízo, né? Os prestadores de serviço não querem ter prejuízo, até porque tem exames que são feitos fora, tem alguns laboratórios. Laboratório não. Nós temos um laboratório que presta para um hospital que ele manda, inclusive, terceirizado para fora. Tá? Então, ninguém quer ter perda com isso aí. Agora, quanto tempo vai durar, se vai ser assim, ninguém sabe. Então, o que aconteceu? Nós começamos uma negociação de 300 a 394 reais. Né? Já chegamos e fechamos ontem por 200 reais. 200 reais. Amanhã, provavelmente, será sendo publicada uma portaria que só está para fim de cálculo, que nós estamos estabelecendo assim, por precaução, se é nos 200 reais, nós temos uma projeção de desembolso extra agora de 500 mil reais, que importaria em ter uma coparticipação do filiado que desejar de 50%. Isso, Eduardo, eu digo sempre, ó, não é aquela coisa estanque, né? É isso aqui, fim de barco. Não, a situação é que vai também monitorar uma questão de economia, né? Como é que vai ficar, como é que vai funcionar o mercado e tal, né? Mas provavelmente amanhã já sai a portaria com os 200 reais, né? Que é aquele que é o que detecta. Porque aquele outro que o pessoal quer fazer teste, se passei ou não passei, aquilo ali, não temos como bancar aquele ali. Se eu quero fazer o teste, se eu quero fazer, vou fazer. A capacidade até pode me financiar. Agora, se tu vai começar a fazer teste e depois desse teste, outros testes, não. Esse que é para detecção, inclusive tem um regulamento do próprio Ministério da Saúde, que tem as condições, né? E vai estar na portaria. É aquela recomendação médica, porque o prestador de serviço, talvez as pessoas não saibam, ele também tem a precaução de fazer. Ele gostaria de fazer, a ideia que se tem é que faça geral. Apareceu, pega e faça. Não é assim. Nós tivemos, inclusive, já uma recusa de uma instituição que o laudo, o encaminhamento médico não estava de acordo, bem claro, ele não aceitou, mandou voltar. Então, eu posso dizer para vocês que a partir da manhã a Capacemo já está liberando essa vacina ali, e ao custo provavelmente 50% de cada um, e vamos administrando essa situação. Certo. Regina? Chico, assim, ó, existe alguma possibilidade, assim, nesse período de pandemia, de se suspender esses 115 reais? A Capacemo chegou a pensar nessa possibilidade, porque a gente vê, assim, uma situação, não sei se é particular só do magistério, mas imagino que seja de todos, das outras categorias também, muitas implicações, assim, nas organizações familiares, né, das nossas professoras. Muitas delas são elas que mantêm a casa, se veem hoje com seus esposos desempregados, né? E a gente vive também uma situação financeira muito complicada diante dessa pandemia, que era algo que ninguém previa, né? Perfeito. Gostaria de ver se vocês chegaram a pensar nisso, se existe alguma possibilidade. E daí, aproveitando, eu vou fazer minhas outras perguntas, que daí tu responde tudo num bloco. Tá. Como que está sendo, assim, o atendimento da Capacemo nesse período de pandemia? Que horários que vocês estão fazendo? Como que a gente pode buscar as informações necessárias? E a terceira é sobre a questão da vacina da gripe, aproveitando a oportunidade. Se existe algum laboratório aí que está fazendo, se a Capacemo poderia informar os servidores quando tiver vacina disponível, porque assim, eu não sei, todo mundo está enfrentando muita dificuldade de conseguir fazer a vacina da gripe porque não tem, né, na cidade. Só as que o governo está encaminhando, e daí aquelas filas enormes, acaba que a gente não está indo se vacinar pelo medo de ser contagiado daí pelo coronavírus. Seria um pouco isso, assim, daí para finalizar. Vamos de trás para adiante, então, agora. Regina, é o seguinte, a questão das vacinas, esses dias, eu mesmo, eu fiz o teste. Se ligar para alguns prestadores de serviço, ele só te dá uma mensagem, momentaneamente não está disponível. Por quê? Porque a procura é muito grande e não tem. Né? E tu sabe que a Capacemo, fora os programas de governo, está liberado. E mesmo que tenha as vacinas para o programa de governo, se a pessoa quiser fazer pela Capacemo, vai lá e faz e poder ele reembolsa. Estão autorizados lá na origem mesmo, né? Lá no prestador de serviço. Então, quer dizer que a falta de vacina, e quando vem os poucos que vêm, estão dando preferência para os grupos de risco, né? É policiais, é bombeiros, é os idosos, tudo aquilo aí. É uma situação que nós temos que tentar ir administrando. Tá? Essa é a questão das vacinas. Tá?
A questão dessa contribuição ser postergada. Quando na origem, que a gente viu que, olha, está aqui os apontamentos, nós temos que tomar essa decisão, não podia mais, era insuportável, e eu até posterguei para o próprio tribunal, agora nós estamos fazendo os cálculos, vamos ver como é que se comporta esses cálculos aqui. Essa preocupação nós já tínhamos bem antes, só que ela foge da nossa alçada, entende? Querer ou não. Hoje, como está na lei, nós não temos a mínima condição, né? Nós não temos, eu como gestor, o Conselho Deliberativo de Liberdade, não, por quê? Porque está na lei. E quando está na lei, quando pega, por exemplo, o tribunal, quando ele chega na Capacem, começa a pegar despesa de pessoal e depois vai para outra despesa, ele teria um caso, se fosse o caso de não descontar, é renúncia de receita. Aí eu sou passível de ser responsabilizado, inclusive criminalmente, né? Porque é um crime contra o patrimônio público, que eu estaria autorizando a não descontar. Então, essa possibilidade não. Agora, em compensação, Regina, por dentro, com a primeira repercussão agora que deu de receita e despesa, porque até então nós tínhamos 1.587. Vai continuar os 1.587? Não. Se vir menos, é evidente que vai ter menos receita, mas toda aquela projeção de despesa vai ser lançada dele ainda, né? E a receita talvez não fosse a expectativa. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do primeiro mês agora de tabulação, qual foi a receita? Quem saiu, quem ficou aqui não é definitivo também, porque alguém saiu e já retornou, não. Incrível, nós tivemos 24 horas de pessoa que existiu e veio. Não sei se foi por causa dessa situação dessa pandemia. As pessoas, às vezes, repensam, às vezes, num momento, tomam um ato reflexo, não quero mais, coisa parecida. Eu digo uma coisa, por R$115 não tem plano de saúde que deu, não dá nem para comparar o que acaba sendo alcançado para as pessoas. Tá? Agora, então, não tem como. O que nós estamos pensando, Regina, é o seguinte, no flexibilizar a parcela de reembolso, nós rever algumas situações de possível de desconto, não bater nos 20%, quem sabe, nesse período, não bater os 20%, um pouco menos, mas também convenhamos, seria por faixas, de certa forma não é recomendável, mas se nós pegarmos uma faixa menor, vamos imaginar que nós estivéssemos projetando pessoas que ganham, por exemplo, até 2 salários mínimos, de repente, uma hipótese, não é nada financeiro, uma hipótese. Você pegar até ganha assim, diminua os 20%, não os 20%. Em vez de fazer os 20%, quem sabe os 15%. Né? Mas isso tem que ver para quantas pessoas, qual é a repercussão financeira que tem, do que vai deixar de entrar, qual é a despesa. Tem todo um aparato, não basta só sentar e dizer que vai fazer isso ou aquilo. Até para mim, gestor, seria uma coisa bastante simpática. Faz isso, aquilo, mas eu tenho responsabilidade, eu tenho que contabilizar agora. Receita, despesa, o que vai ser lançado, vai ficar conta de pessoas que vão sair, tem tudo isso para tabular, mas está se pensando. Agora, não descontar, não. Esse não tem como, que está na lei e aí não tem como. Tá, então a possibilidade que existe seria de diminuir o percentual de desconto nesse período, isso? Essa é a situação que está sendo estudada pelo órgão gestor. Presidente, diretor de finanças e diretor de saúde. Agora vai ser feito quando? A partir de quando nós recebermos as receitas desse mês. Vamos receber as receitas e despesas e vamos ver, olha, repercutiu dessa forma, dá para flexibilizar nisso ou aquilo, é para todo mundo? Não vai ser para todo mundo, quem sabe até essa faixa de ganhos, para atender justamente o que tu está falando. Nós também temos aquela preocupação, além do geral, com aquela faixa ganha um pouco menos, porque principalmente as pessoas mais antigas, que não têm as vantagens que os atuais têm, isso tanto no magistério como nos funcionários. Isso já está sendo pensado, não é o que estou dizendo, um compromisso, não, está sendo estudado, até porque você está propondo via sindicato, além de fazer uma colocação, com certeza eu vejo como uma proposição de vocês para que se estude esse caso também, né? E com absoluta certeza vai ser feito. Né? Era só isso aí, a pergunta estendeu um pouco. Tinha mais uma, que era a questão de como que vocês estão fazendo o atendimento ao público em si, nesse período de pandemia. Perfeito. É o seguinte, o grupo está se revezando. Nós vamos depender agora da alteração proposta pelo governo do estado e pelo prefeito. Eles vêm mais ou menos nessa mesma linha. Quando sair outro decreto, a lei do governo e o decreto nosso aqui, vai ser reestudado. Hoje, como nós estamos fazendo, nós estamos revezando o pessoal para ter um contato, digamos, um turno, um grupo, outro aqui. E o pessoal que está vindo na Capacemo, nós estamos agora articulando lá na portaria, lá embaixo, porque é uma medida que comporta a nós, que o próprio filiado depois pode nos cobrar. Então, nós queremos que, a partir do momento que tiver 2 pessoas aqui em cima, nós vamos ter um controle que descer um sobe o outro. Entende? Vai ser quando der o fluxo um pouco mais intenso. Por enquanto, está tranquilo.
Mas volta e meia dá aquele fluxo maior, então tem um controle na parte da portaria para que suba 2 por vez, um atendido, o outro aguarda, o outro desce e sobe mais um. Isso que nós estamos tentando fazer. Agora, dependendo, claro, do pronunciamento, das decisões do governo do estado e do prefeito amanhã. Vai depender disso, né? Se vão abrir todo o portal, mas estamos atuando com porta para os prestadores de serviço, nós só estamos atendendo na grade da porta. Eles não têm acesso à Capacema. Eles vêm com os protocolos, nós recebemos via grade e trabalhamos. E para o filiado, então, 2 por vez, a partir da manhã, 2 por vez, sobe aqui. Um é atendido, outro aguarda na sala e depois vai subindo e descendo conforme vai dando fluxo. Beleza. Ok. Isso aí, então, pessoal. Isso aí. Eu vou tirar... Eu tirei uma foto já, Chico. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós 4 vai querer que publique aquela foto, que deu tudo errado. Ai, deixa nós arrumar os cabelos. Minha? A Regina apareceu chorando, o Chico estava ali esbraguejando e o Thiago estava... Mas quem sabe numa pegadinha tu aposta quem serão esses? Sim. Não ia ficar bem para nós. Quem seriam esses elementos? Tira aí? uma bonita aí. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Certinho? Vamos ver se ficou bom. Só deixa eu... Nós somos lindos, né? Então vai ficar... Capricha na minha, porque a minha oportunidade. Vocês podem tirar de vocês depois de novo aí. Tá bom. Não, agora ficou legal. Chico, obrigado, viu? Que vocês fiquem bem aí, né? Se cuidem também, que tudo isso passe logo, que a gente possa fazer as nossas reuniões presenciais, né? Da mesma forma, Regina. É um prazer te encontrar virtualmente. Olha, da mesma forma, eu aproveito a oportunidade, Eduardo, assim, não por nós, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com todas as instituições e com os próprios filiados ali. Mas é muito louvável o trabalho que vocês têm feito. Eu acompanho. Não digo que não escuto, mas escuto. Eu escuto e assisto, né? E eu quero cumprimentar a equipe de vocês, né? Porque tem visto hoje, ainda antes de vir para cá, escutei a entrevista com o Dr. Júlio Stobe, todas elas extremamente importantes, né? Mas é muito louvável o trabalho que vocês estão fazendo no sindicato. E de nossa parte aqui, Eduardo, é linha aberta sempre, qualquer hora, qualquer dia, o horário, à minha disposição que passa essa pandemia para me fazer presente fisicamente na instituição. Eu gosto muito de levar as coisas para as pessoas folharem, ver, não é o que o Chico disse, entende? O meu sistema é esse. E se Deus quiser, vai passar essa pandemia e logo estaremos juntos, com certeza, nas reuniões de vocês, que são muito importantes para a categoria, né? Vamos sim, né? Vamos conversando, vamos com calma que a gente supera, né? E a porta está aberta para sugestões sempre nas aplicações de vocês. Acho que todo mundo está sofrendo com isso, mas a gente vai dar a volta. Então, brigadão, Chico, tá? Valeu. Um abração, Eduardo, um abração, Regina, um abração, Thiago. Tchau aí. Valeu, Chico. Tchau, um abraço, colegas. Um abração.